dia, boa tarde, boa noite ou ainda boa madrugada, né? Não sei que horas que tu tá acompanhando esse nosso vídeo, né? Se tu tá acompanhando esse vídeo de madrugada é porque ou tu gosta muito de geografia ou tu tem um pouco de dificuldade. E se tu gosta de geografia e tu tem um pouco de dificuldade, ou tem um pouco de dificuldade, tu tá no lugar certo. Aqui, pessoal, hoje nós estamos na nossa aula de número 2 do nosso projeto de revisão URGS. Caso tu não tenha dado uma olhada ainda na primeira aula, volta lá, dá uma olhadinha que vai te ajudar bastante a entender algumas coisas que a gente vai falar hoje na nossa aula. E caso tu queira uma preparação um pouco mais completa para a prova da URGS, tu pretende fazer, claro, dá uma olhadinha nos outros vídeos do nosso canal. Tem vídeo de todas as disciplinas, vários professores, para ajudar vocês a conseguir atingir os sonhos de vocês, que provavelmente começa tudo com uma aprovação numa universidade federal, beleza? Então, pessoal, hoje a gente vai ver uma matéria super importante, que é a matéria de fusos horários. Mas para a gente poder falar de fuso horário, gurizada, a gente precisa primeiro falar de um movimento da Terra. Então, matéria é fuso horário, mas para chegar nesse tópico, precisamos falar sobre os movimentos, ou pelo menos de um movimento da Terra, beleza? E aí eu já lanço uma pergunta para vocês. Vocês sentem a Terra se movimentar? Talvez tu não precisa sair por aí te segurando nas árvores, nos postes, para não sair voando, né? Mas não é esse sentido que eu quero dizer de tu sentir a Terra de fato se movimentar. Na verdade, a pergunta poderia ter sido feita: você sente alguma consequência de algum movimento da Terra? E é essa pergunta que a prova da URGS, por exemplo, ela vai gostar de cobrar de vocês. Saber o movimento da Terra e saber a consequência, aquilo que afeta o nosso cotidiano, beleza? Então, para isso, vamos começar falando do movimento de rotação. A rotação, galera, é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, certo? É assim como um peão. Caso tu não seja da tua época o peão, talvez tu pode te lembrar de uma Beyblade. Caso tu não te lembre da Beyblade, bom, aí eu não tenho uma outra referência, mas eu tenho a Terra aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, a Terra girando nesse sentido, né? Girando em torno do seu próprio eixo, é o movimento de rotação. E aí vocês podem ver, galera, que tem uma luz, ó, refletindo aqui na frente. Mas a parte da Terra que está virada aqui para mim, aqui para trás, provavelmente vocês não estão vendo, né? Tá escuro. Então, aqui a gente já pode perceber. Imagina que o papel dessa luz que está aqui na minha frente é o Sol. Então, aqui a gente já vê que tem um lado que fica iluminado e aqui atrás um outro lado que está escuro. Então, uma das consequências da rotação da Terra é justamente a diferença de horas e a sucessão dos dias e das noites. Não é à toa que o nosso dia ele tem 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma. Então, temos aí uma consequência do movimento de rotação, que é a sucessão dos dias e das noites, que é a diferença das horas e, consequentemente, toda a dinâmica de fusos horários, né? Por exemplo, se a gente imaginar, né, galera, pela manhã o Sol vem de um lado, vem de leste, e pela tarde o Sol está a oeste, esse movimento que parece que o Sol faz é uma consequência da rotação. Por que eu digo que parece que o Sol faz? Porque, de fato, o Sol está estático, está parado em relação à Terra. Então, na verdade, nós aqui, do nosso ponto de referência na Terra, observando o Sol, parece que ele se movimenta para nós. Mas, na verdade, quem está se movimentando é a Terra. E aí faz esse fenômeno do movimento aparente do Sol. Pela manhã ele vir de leste e pela tarde ele vir de oeste. Beleza? Então, aí uma outra consequência importante, a consequência que envolve o movimento aparente do Sol. Além disso, pessoal, o movimento de rotação da Terra ele vai interferir também nos ventos globais. Né? A gente vai ter, por exemplo, furacões girando no sentido lá no hemisfério norte, furacões girando em outro sentido aqui no hemisfério sul, e isso é por conta do efeito Coriolis, que está associado à rotação da Terra. Mas isso aí é papo para climatologia, na nossa aula de clima a gente vai falar sobre isso. Nosso papo aqui agora é falar sobre fuso horário. Mas vale a pena destacar mais uma das características, né, das consequências, melhor dizendo, da rotação, que é o arredondamento da Terra. Então imagina o seguinte, vou pegar minha Terra de novo aqui. Então imagina o seguinte, faz de conta que a Terra um tempo atrás, ela estava menos arredondada do que ela hoje. E de tanto ela ficar girando, ela foi se arredondando. Então os polos vão ficando cada vez mais achatados e a linha do Equador vai ficando um pouquinho maior. Falado isso, esses primeiros 4, 5 minutinhos de aula é para introduzir a lógica de fuso horário. Então, olha só esse esquema que eu preparei aí na tela para vocês. Dá uma olhadinha nele com calma. Percebam que eu coloquei o Sol e eu coloquei uma seta indicando onde o Sol está batendo de forma direta.
Se o Sol está batendo de forma direta ali, pessoal, então tu imagina o seguinte, ó, vamos voltar nesse outro esquema. O Sol já passou pela manhã de um lado, certo? Ficou de forma direta, formando um ângulo de 90 graus e passa à tarde para o outro lado. Então, nesse desenho, nesse esquema que eu mostrei para vocês, onde a linha amarela, a seta amarela está chegando, é meio-dia, certo? Meio-dia, 12 horas. Então, observem, se o Sol bate diretamente aqui na nossa longitude zero, aqui na longitude zero é 12 horas, meio-dia. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui ó, na longitude 90 graus do hemisfério oeste, o dia está recém começando, porque a Terra está girando nessa perspectiva que a gente está olhando, no sentido anti-horário. Mais ou menos seguindo isso que eu estou fazendo com o meu mouse, beleza? Então, por exemplo, ó, olha como ponto de referência o zero. É meio-dia no zero ali, certo? No 0 graus. Vai passar, a Terra vai fazer o seu movimento de rotação. E olha onde é que foi parar o zero ali, ó. Galera, o zero está entardecendo já. São 6 horas da tarde. Depois o zero vai ser meia-noite, a galera vai estar dormindo. E aí vai ser 6 horas da manhã. E aí vai começar um novo dia para aquela galera que estava na longitude zero, beleza? Então vocês podem ver que eu marquei as horas ali. 12 horas, onde o Sol está batendo direto. No lado contrário das 12 horas, meia-noite, certo? Aqui 6 horas da manhã, para essa galera aqui o dia está começando. E para essa galera aqui, o dia está acabando. Então aqui a gente consegue ter uma noção de como é que funciona a distribuição das horas ao longo do planeta Terra, certo? E aí é importante destacar que a gente toma como referência as longitudes para entender a dinâmica dos fusos horários. Então eu mostrei para vocês, com esse esquema, mais ou menos como é que funciona a distribuição do Sol, né, nos hemisférios, para a gente saber aí como é que funciona a lógica de fuso horário. Bom, então, depois, vocês podem tentar observar, aí, dependendo do horário que vocês estão assistindo a aula, observar e pensar em qual posição, provavelmente, vocês estão em relação ao Sol aí, que aparece para vocês nessa imagem, beleza? Então, é importante a gente ter essa lógica na cabeça para poder entender toda a função que envolve os fusos horários. Galera, então, primeira coisa importante, fuso horário é uma consequência da rotação da Terra. Esse é o ponto principal. A gente já introduziu a aula falando sobre isso. Segundo ponto que eu quero que vocês anotem. Como a rotação da Terra ela acontece de oeste para leste, o Sol toca primeiro sempre o lado leste. Por isso que eu coloquei essa segunda frase para vocês, que vocês não podem esquecer quando vocês lembrarem de fuso horário. Tudo que está a leste está adiantado. Então, se tem algum lugar que está mais a leste de onde eu estou, esse lugar está na frente do tempo. Eu, por exemplo, falo aqui de Porto Alegre. Porto Alegre tem a sua longitude, sua latitude, sua coordenada geográfica. Agora, se eu olhar, por exemplo, lá para a Europa está mais a leste do que aqui no Brasil, em Porto Alegre. A Europa, então, está na nossa frente no tempo, certo? Então, tudo que está a leste está adiantado. Essa frase, se tu marcar aí nas tuas anotações, dá uma chamada para ela, assim, botar ela numa cor bem chamativa, ela vai te ajudar muito para entender a lógica de fuso horário. Mas como que a gente construiu isso, né, pessoal? Bom, primeiramente, a gente estava olhando esse esquema, né? Como se a gente estivesse olhando a Terra lá do Polo Norte. E a gente consegue perceber que ela parece uma pizza. E assim como uma pizza, ela tem 360 graus, né, de angulação. Né? O círculo tem 360 graus. Bom, agora tu imagina o seguinte, tá? Como é que a gente construiu a lógica de fuso horário? A Terra ela demora 24 horas para dar uma volta completa. Então a gente pegou os 360 graus de longitude que nós temos da Terra e dividimos pelas 24 horas, para cada fuso representar uma hora. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no seguinte resultado. A cada 15 graus, nós temos um fuso que equivale a uma hora. Então, um fuso, que é uma hora, abrange uma área de 15 graus. Então, imagina o seguinte, nós temos 24 fusos na Terra. Cada fuso desses representa uma hora. E cada hora, cada fuso desses abrange uma área de 15 graus de longitude. Beleza? Então, só para a gente entender um pouco dessa lógica. Lembra que eu falei da pizza agora há pouco? Deve ter batido uma larica em ti, né? Mas pensando na pizza, pessoal, agora tu imagina, tu tem uma pizza e tu tem que dividir ela em 24 pedaços, de forma igual.
o que tu iria fazer? Bom, tu iria dividir os 360 graus por esses 24 pedaços que tu tem que cortar e tu ia ver que tu ia ter que ter uma angulação de 15 graus para cada pedaço que tu fosse cortar, beleza? Ah, mas dividir uma pizza em 24 pedaços é sacanagem. Fecha parênteses aí. Bom, dessa forma, um fuso 15 graus, 1 hora, beleza? Só que o que acontece, pessoal? Se a gente for se movimentar para leste, te lembra que eu falei, tudo que está leste está adiantado. Se a gente for em direção a leste, a cada 15 graus que a gente andar, a cada 15 graus de longitude que a gente andar, vai ter 1 hora de diferença. Então, andou 15 graus, acrescenta 1 hora. Então, para leste, tu aumenta as horas. Para oeste, tu diminui as horas. Então, tu vai indo para leste, vai aumentando. Tu vai indo para oeste, vai diminuindo. Caso tu não queira te lembrar dessa forma, se tu te lembrar daquela frase do início, agora há pouco, que eu falei, tudo que está leste está adiantado, essa frase aí ela vai te ajudar. Porque se tu for indo para leste, tu sabe que tu vai ter que adiantar as horas. E aí, a cada 15 graus, tu adiciona 1 hora no teu relógio. Beleza? Então, pro lado contrário, oeste, tu diminui. Vamos seguir em frente. Peguei aí, pessoal, um mapa onde eu dei uma leve editada nele, certo? O que eu fiz nesse mapa para a gente entender um pouquinho melhor? A coisa mais importante sobre o fuso horário é essa linha que está em vermelho, em referência para vocês, que é a linha que está marcando 0 graus. Esse aí é o meridiano de Greenwich. Ele é o nosso fuso zero. E todos os fusos horários do mundo estão obedecendo, estão respeitando e estão associados ao meridiano de Greenwich. Então, ele é o nosso fuso zero. Se a gente for para leste, onde meu mouse está indo agora ali, a gente vai aumentar as horas em relação a Greenwich. Agora, se a gente for para oeste, em relação a Greenwich, a gente vai diminuir as horas. E aí eu quero que tu atente para a parte inferior deste mapa. Lá embaixo a gente pode ver, ó, 0, para cá, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. 12 fusos para leste e 12 fusos também para oeste. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até lá o menos 12. Por que um é mais e por que outro é menos? É aquilo que eu falei. O leste vai estar na frente. Então, se tu sabe que a posição geográfica de uma região está no fuso mais 5, tu sabe que ele está 5 horas a mais em relação a Greenwich, que é o 0. Se dizem alguma questão que determinada localidade está no fuso menos 7, tu sabe que ele tem menos 7 horas em relação ao fuso 0, que é o fuso de Greenwich. Beleza? Então, mais 7, menos 7, e ainda pode vir como GMT mais 7 ou GMT menos 7, mais para leste, menos para oeste. Beleza? Então, a questão ela pode te falar que o fuso de uma localidade é mais 8, tu tem que saber que o mais é referência a leste e o menos referência a oeste. Tranquilo? Além de tu saber construir essa lógica de mais e menos, é importante tu olhar aqui para cima. Porque às vezes a prova, ela, ao invés de te dar o fuso, o GMT em relação a Greenwich, ela pode te dar a longitude, a localidade. Então, olha só, de 15 em 15 graus, 15 graus oeste, mais 15, 30 graus oeste, mais 15, 45 graus oeste, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90, de 15 em 15 até chegar a 180 para o lado oeste. Para o lado leste, mesma coisa, 15, 30, 45, 60, 70, 90, 105, até chegar no 180. Então, a gente foi de 15 em 15 graus. Para cada 15 graus desses corresponder a 1 hora. E observem, a questão ela pode te dizer que uma localidade está a 30 graus, ou está no fuso de 30 graus oeste em relação a Greenwich. 30 graus oeste, quantas horas de diferença é? Espera aí. 30 graus oeste. Beleza. Bom, 30 é 2 vezes 15, certo? Então, 2 aqui embaixo. 2 vezes 15, 30. Agora, se a questão te fala, 120 graus oeste. Meu Deus, o que eu vou fazer? Simples, divide por 15. Quanto é que é 120 dividido por 15? Vai dar 8. Quanto é que é 150 dividido por 15? Vai dar 10. Isso é tanto para o leste quanto para o oeste. Então, tu tem que ficar ligado se ele coloca W ou se ele coloca E para ti. Se é E, é leste, mais horas. Se é W, é oeste, menos horas. Essa função de E e W a gente explicou um pouquinho melhor
na aula de número 1. Se caso tu não tenha pegado essa noção um pouquinho, dá uma olhadinha lá, beleza? Então é importante a gente ter uma ideia da localização e dos fusos horários de alguns lugares pelo mundo. Como é o caso de Londres, porque é em Londres, pessoal, que passa o meridiano de Greenwich. Então Londres é o GMT 0 ou 0 graus. Tóquio, que é uma cidade que está a 12 horas de diferença daqui para o fuso oficial do Brasil, também é nossa obrigação ir para a prova sabendo. Então Tóquio, ó, é mais 9 ou 135 graus leste. Mais 9 quer dizer que está a leste de Greenwich, certo? Está 9 horas na frente de Greenwich. O mais 9 é em relação a Greenwich. Nós aqui no Brasil estamos no menos 3. A diferença entre menos 3 e mais 9 é 12 horas. Então, por exemplo, agora é 21 horas aqui em Porto Alegre. Provavelmente em Tóquio agora são 9 horas da manhã. A gurizada está começando o dia deles lá. Beleza? Então eles estão 12 horas na nossa frente. Pequim. Pequim é a capital do nosso maior parceiro econômico, que é a China. Pequim está no GMT mais 8, ou 120 graus leste. Então Pequim tem 11 horas de diferença em relação ao Brasil. Pequim está 11 horas na nossa frente. E Nova York, nos Estados Unidos, cidade super conhecida. Ó, menos 5. Menos já está no oeste. Menos 5 horas em relação a Greenwich, 75 graus oeste, beleza? Ó, se tu dividir o 75 por 15, tu vai chegar no resultado de 5. Então, só para tu fazer essas relações de saber como descobrir qual é a longitude ou como descobrir qual é o GMT que nós temos para aquela localidade que eles vão te apresentar na prova, beleza? Então, alguns fusos pelo mundo. Tranquilo, então. Mas é nossa obrigação saber os fusos do Brasil. Quantos fusos o Brasil tem? Primeiramente, temos 4 fusos. Esses 4 fusos, pessoal, vão do menos 2 aqui em cima na tela, ó, no meu esquema, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, começa no menos 2 e termina no menos 5. Sor, então quer dizer que Nova York tem o mesmo fuso que um dos fusos do Brasil? Perfeito. Se a gente fosse subir aqui, ó, no fuso do Acre e fosse para o norte, a gente ia chegar lá em Nova York, beleza? Então vamos voltar naquele outro mapa, ó. Olha onde é que está o Brasil. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nova York também está por aqui no menos 5, beleza? Então localizamos o Brasil referente ao mundo. Agora, nós temos que saber e vamos descobrir quais são as localidades brasileiras que estão em determinados fusos. Então o Brasil tem 4 fusos. E já abro um parênteses aqui para vocês. Nem sempre foi assim. Durante uma época de 2008 a 2013, o Brasil teve 3 fusos horários. O fuso do Acre ali, coitadinho, menos 5, tinha sido excluído. Mas de 2013 para frente, o Acre voltou com esse fuso que está aí aparecendo para nós. Então até toma cuidado, caso tu for fazer alguma questão que esteja entre 2008 e 2013, muito provavelmente essa questão aí vai considerar o Brasil com 3 fusos, porque naquela época o Brasil tinha 3 fusos, mas hoje em dia nós voltamos a ter 4. E ó, podemos ler os fusos do Brasil também com as longitudes: 30 graus oeste, 45 graus oeste, 60 graus oeste, 75 graus oeste. Galera, quais são as localidades mais importantes que nós temos que saber? Primeiramente, no fuso menos 2, ou seja, no fuso mais a leste do Brasil, o fuso que está mais adiantado, nesse fuso a gente vai ter Fernando de Noronha, sem dúvidas, é a cidade mais pedida. Mas além de Fernando de Noronha, vale a pena destacar que nós temos ainda a ilha de Trindade e Martim Vaz e a ilha ou os Penedos de São Pedro e São Paulo. Cuidado! Os Penedos de São Pedro e São Paulo não é o estado de São Paulo. Pelo amor de Deus, vai dizer lá, o professor Fábio falou na videoaula que São Paulo está no fuso menos 2. Não! O professor Fábio falou que os Penedos de São Pedro e São Paulo estão no fuso menos 2. Beleza? Que é esse fuso mais a leste aqui para vocês. Agora, o fuso menos 3, esse aqui é o horário de Brasília, é o horário oficial. Nele a gente vai ter todos os estados banhados pelo mar. Então, desde o Amapá, passando pelo Pará, pelo Maranhão, por Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos esses estados banhados pelo mar estão no fuso de Brasília. E além disso, nós teremos Goiás, Tocantins,
Minas Gerais e o Distrito Federal também. Então são todos os estados banhados pelo mar, mais Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Beleza? É importante a gente saber isso. Porque quando a prova da URGS, por exemplo, for cobrar de vocês uma questão falando do fuso do Brasil, ela não vai te dar o fuso. Às vezes ela pode te cobrar o fuso de outro lugar do mundo e te dar qual é o fuso dele. Mas às vezes ela não vai te dar e tu tem que ter isso na tua cabeça. Beleza? Bom, o fuso -4, galera, esse fuso pega alguns estados da região norte, como é o caso de Roraima, como é o caso do Amazonas, Rondônia, e aí entra ali pro centro-oeste, pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então essa é a galera que está no fuso -4, 1 hora atrasada em relação a Brasília, beleza? E o Acre, pessoal, aqui é o único estado que está totalmente no fuso -5. Temos um pedacinho do Amazonas que também está no fuso -5, mas o Acre é quem merece o destaque aqui, beleza? Então, por exemplo, se agora no fuso de Brasília são 9 horas da noite, que horas é aqui em Penedo de São Pedro e São Paulo ou Fernando de Noronha? Bom, se está leste, está na frente. Se é um fuso na frente, bom, então é 10. Se aqui em Porto Alegre ou em Brasília o horário oficial do Brasil são 9, ali em Fernando de Noronha é 10 horas da noite. E que horas vai ser aqui no Amazonas, por exemplo? Bom, se aqui é 9, lá vai ser 8. E que horas é no Acre? Recém 7 horas da tarde. Lá no Acre, a galera recém está terminando de trabalhar, beleza? Então, nós dentro do Brasil temos 4 fusos diferentes. Sor, os estados, dá para ver que a linha dos fusos, eles respeitam as linhas dos estados. É de propósito? Sim, é de propósito. Né? Ter um estado com 2 fusos diferentes para a questão organizacional daquele estado, administrativa, seria um pouco complicado. O Pará, durante um tempo, tinha 2 fusos. Então, a gente tem essa possibilidade de dar uma desviada na linha do fuso horário para incluir uma região administrativa toda completamente em um mesmo fuso. Beleza? Então, é uma regra que se aplica para vários países. Cada país vai decidir quantos fusos vai ter. A China, por exemplo, escolheu ter um fuso só, apesar dela ser muito grande de oeste para leste. Ó. Vamos olhar aqui nesse mapa. Olha só a China. Toda a China, que abrange 1, 2, 3, 4 fusos, eles escolheram ter um só. Mas olha a Rússia aqui ao norte da China. A Rússia ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fusos. Tem vários fusos na Rússia. Beleza? Isso é uma escolha que cada país vai fazer. Tranquilo, então. Então, ó, isso que eu acabei de falar para vocês olhando aquele mapa está descrito aí na tela. Então, eu aconselho vocês a dar um pause, copiar direitinho aí, caso tu não tenha conseguido pegar na hora que eu falei, porque eu sei que eu falei um pouquinho acelerado. Eu sou desses. E ainda mais se tu tá vendo no vídeo na velocidade 1.2 ou 1.5, deve estar mais rápido ainda, beleza? Mas essa tela aí, ela te diz quais são os estados brasileiros que estão em cada fuso. Tranquilo, então, pessoal? Bom, para finalizar essa lógica dos fusos horários, é importante a gente falar sobre a linha internacional de mudança de data. E eu vou mostrar aqui para vocês onde é que ela está nesse esquema. Opa, aqui. Ó, galera, a linha internacional de mudança de data é essa linha de 180 graus aqui. Toda vez que tu cruzar essa linha, tu vai ter que aumentar ou diminuir o dia. Obrigatoriamente, cruzou a linha, aumenta ou diminui o dia. Mas como que eu vou fazer para aumentar? Como que eu sei quem é que vai estar um dia na frente, quem é que vai estar um dia atrás? Para isso, tu olha esse slide aqui. Quando a gente cruza a linha de 180 graus, que está lá cruzando o Oceano Pacífico, pessoal, se tu cruzar ela do hemisfério oeste e for para o hemisfério leste, tu vai acrescentar um dia. Agora, se tu sair do hemisfério leste, se tu sair ali da Austrália e der um pulo aqui para a América, quando tu passar pela linha, tu vai ter que diminuir um dia. Então, foi da América para a Rússia, aumentou um dia. Foi da Rússia para a América, diminuiu um dia. Beleza? Se tu te lembrar que tudo que está a leste está adiantado, tu também consegue resolver essa questão. Se tu imaginar, a Nova Zelândia e a Rússia são as localidades mais a leste possível. Essas duas localidades aqui vão estar na frente. Então, se tu pular, se tu atravessar essa linha, tu sabe que se tu estiver chegando na Rússia, na Austrália ou na Nova Zelândia, tu vai ter que aumentar um dia, beleza? Então, do hemisfério oeste para o leste, mais um dia. E no sentido contrário, menos um dia, linha internacional de mudança de data. Tranquilo? É uma questão envolvendo essa lógica, foi uma das primeiras da prova da URGS de 2020. Então, fica ligado na linha internacional de mudança de data. Tranquilo? Beleza, então.
Para finalizar nossa aula, uma questãozinha, né, pessoal? Questão 52. Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, jogaram Japão e Costa do Marfim no dia 14 de junho, às 22 horas, horário de Brasília. Ó, se é horário de Brasília, é o -3, na Arena Pernambuco. Em Tóquio, o horário do jogo foi... Essa é uma questão da URGS de 2015, beleza? Percebam que a URGS é sempre muito atual. O URGS de 2015 cobrou uma questão que estava contextualizada na perspectiva da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Sacanagem, né? A gente lembra a Copa do Mundo de 2014, já dá gatilho, 7-1 e tudo mais. Imagina tu no dia da prova ter que fazer uma questão dessa e te lembrar do 7-1 ainda. Sacanagem. Mas enfim. Galera, se o jogo é às 10 horas da noite aqui no Brasil, que horas é lá em Tóquio? A gente acabou de falar na aula. Tóquio está 12 horas à nossa frente. Tóquio, então, vai ser 10 horas da manhã do dia seguinte, beleza? Então, por isso que nós vamos ficar com o gabarito letra D. A câmera estava na frente do gabarito e não conseguia ver qual era o gabarito correto. Gabarito letra D, beleza? 10 horas do dia seguinte. Para fazer mais uma questão e fechar com chave de ouro, olha só a atualidade da prova da URGS. 2017 a questão, cobrando uma situação contextualizada nas Olimpíadas que ocorreram em 2016. Então, uma das partidas de voleibol sentado, disputada durante as Paralimpíadas em setembro de 2016, às 10 horas, no Rio de Janeiro, foi transmitida simultaneamente a que horas? Em Fernando de Noronha e no Amazonas. Te lembra? Rio de Janeiro tem praia? Então tá no fuso de Brasília, 22 horas. Fernando de Noronha está a leste do Rio, tem que estar na frente. Então, se são 10 horas no Rio, Fernando de Noronha são 11 horas da noite. Então, são 23. Dá para tu cancelar a letra C, letra D e letra E. E agora, que horas vai ser no estado do Amazonas? Galera, a grande parte do estado do Amazonas, a capital do estado do Amazonas, está no fuso, um fuso atrasado em relação ao fuso de Brasília. Então, lá vão ser 21 horas. Então, se aqui são 22, aqui digo no fuso do Rio, fuso de Brasília, de Porto Alegre, são 22, em Fernando de Noronha é 23 e no Amazonas é 21, letra A, questãozinha da prova da URGS. Vocês perceberam, né? Em nenhuma das duas questões eles deram a localidade dos pontos que eles cobraram de vocês. Porque os do Brasil e o de Tóquio, no Japão, eles vão entender, já vão entender que vocês já sabem esses fusos. Beleza? Então, pessoal, finalizamos. De repente, só um adendo, vale a pena destacar a questão que envolve o horário de verão, que infelizmente acabou no Brasil, né, pessoal? O horário de verão, a gente consiste na ideia de adiantar 1 hora no relógio, porque a gente troca 1 hora de sol no início do dia por 1 hora de sol no final do dia. Entre as 5 e as 6 da manhã tem bem menos gente acordada do que entre as 8 e as 9 da noite. Beleza? Então a gente faz essa troca. Eu prefiro 1 hora de sol a mais no final do dia do que no início. E isso ajuda a economizar energia e tudo mais. Só que o horário de verão, pessoal, ele só valia, quando estava vigente aqui no Brasil, para os estados aqui do Sul, para os estados do Sudeste e do Centro-Oeste. A galera que estava no Nordeste e no Norte não adotava o horário de verão. Por eles estarem muito próximo à linha do Equador, para eles o dia variava muito pouco do que para nós aqui em Porto Alegre, que estamos longe da linha do Equador. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, onde nós vamos falar de estações do ano. Beleza, pessoal? Então, agradeço vocês terem chegado até o final dessa aula. Se tu curtiu essa aula aí, né, dá o like, compartilha com aquele teu colega que tem um pouco de dificuldade em fuso horário. Tranquilo? Muito obrigado. Tamo junto. Vamos aí para a próxima aula. Daqui um pouco vai estar sendo lançada a aula 3 para a gente dar continuidade nesse nosso projeto. Valeu mesmo. Tchau, tchau. E não te esquece, fica inscrito, ativa o sininho para tu ficar de olho aí nos próximos vídeos que forem lançados. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu.